Olá, meu nome é Olivia, eu tenho 20 anos. Você já teve que passar por algo tão assustador que é difícil sequer pensar nisso? Há 2 anos eu fiquei presa em uma armadilha debaixo d'água. Absolutamente sozinha, sem meus pais, sem amigos e até sem meios de comunicação. Passei uma semana em um barco naufragado e quase perdi a cabeça. Eu até digo que essa é a história do meu renascimento. Pega a pipoca que eu vou te contar. Meu pai é capitão de um cruzeiro. Ele passou toda a sua vida pilotando grandes barcos. Ele realmente ama seu trabalho. Ele me falava muito das histórias e desde os 10 anos ele me leva junto com ele. Eu realmente gosto muito disso. Quando ele ficava no mar por longos períodos, eu sentia sua falta e, claro, também sentia falta do oceano. Um dia, durante seu tempo livre, meu pai me surpreendeu com notícias incríveis. Iríamos fazer um cruzeiro pelo Havaí. E o mais importante é que agora eu já tinha idade o suficiente não apenas para acompanhá-lo, mas também para trabalhar como garçonete em um dos restaurantes do navio, para cobrir a vaga de um funcionário que ficou doente. Ainda havia alguns dias para o dia do cruzeiro, mas eu nem conseguia dormir de tanta emoção. Eu não posso nem colocar em palavras o quão feliz eu estava. Você já esteve tão empolgado antes de um dia importante que nem conseguia pensar em mais nada? A mamãe se despediu da gente. Não sei porquê, mas ela ficou emocionada e até começou a chorar. Ela me abraçou bastante antes de sairmos. Será que ela tinha algum pressentimento sobre alguma coisa? Nós chegamos ao navio. Era gigante e tão lindo. Fiquei até sem fôlego quando pensei o quão potente ele era. Eu tinha uma longa jornada junto com meu pai pelo Oceano Pacífico. Eu estava nas nuvens. Compartilhei meu sonho com meu pai. Eu queria ser uma capitã de cruzeiro, assim como ele. Naquela época havia apenas uma mulher capitã na história dos Estados Unidos. E eu queria ser a segunda. Durante o cruzeiro, meu pai completou 45 anos e a mamãe me deu um presente para dar para ele. Eu tive uma ideia genial. Eu queria fazer um bolo para o meu pai e decorá-lo com o design do volante de um navio. Enquanto meu pai estava comemorando com os colegas de trabalho dele em uma sala de concertos, eu entrei em silêncio na cozinha do navio para preparar o bolo. Eu queria fazer um bolo de chocolate. Então, eu coloquei a farinha, o açúcar e os ovos para bater em uma batedeira, porque assim a massa do bolo fica muito mais macia. De repente, a cozinha balançou de um jeito que eu perdi o equilíbrio e caí batendo a cabeça no convés. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei inconsciente. Eu acordei quase numa escuridão completa. Havia apenas algumas luzes vermelhas, que emitiam uma luz muito fraca. Eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo e corri para procurar uma saída, mas todas as portas foram fechadas, estavam bloqueadas automaticamente, e então eu percebi que eu estava presa. Lentamente eu comecei a perceber que algo horrível tinha acontecido. Mas o que exatamente? Pensei no filme do Titanic. Mas não era esse o caso. Estávamos em um oceano com águas quentes e não havia chance de ter icebergs por ali. Provavelmente o navio deve ter colidido com alguma faixa de areia e houve uma explosão em uma das seções. A julgar pelo som, havia água entrando pelos compartimentos próximos e parecia que eles estavam enchendo rápido. Eu meio que sabia que devia ter uma rachadura no casco em algum lugar. É por isso que as portas foram bloqueadas automaticamente. Eu estava presa? Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo comigo. Eu entrei em pânico. Eu estava com muito medo, não conseguia mexer minhas pernas e mal conseguia respirar. Eu não senti cheiro de fumaça, o que significava que eu não sufocaria, nem afogaria e nem morreria congelada na água do oceano. Mas e se o navio estiver afundando? Quem vai me encontrar aqui? Centenas de pensamentos estavam passando pela minha cabeça. E claro, eu estava pensando no meu pai. Onde ele estava? O que tinha acontecido com ele? Ele está vivo? Não! Eu não queria pensar que ele poderia ter se afogado, porque eu decidi fazer um bolo no momento exato em que aconteceu algo com o navio. Com toda a minha força de vontade, eu me acalmei. Eu lembrei do que meu pai sempre me dizia, que em situações extremas, o mais importante é manter a calma, para que a gente consiga tomar decisões corretas. Respirei fundo, contei até 50 e tomei uma decisão. Antes de tudo, eu precisava descobrir o que me ajudaria a sobreviver, porque possivelmente eu passaria muito tempo presa no navio antes que o resgate chegasse. Eu verifiquei a despensa e a geladeira e certifiquei-me de que havia água e comida o suficiente para eu não morrer de fome nos dias seguintes. A cozinha tinha um relógio e assim eu consegui acompanhar o tempo, que passou muito, muito devagar. Nas primeiras 24 horas eu não estava com fome e bebi só água. Tentei gritar e bati muito na porta fechada, mas eu perdi a voz em algumas horas e fiquei exausta. Não é possível que eu estava sozinha, que não havia nenhuma alma viva por perto. Fala sério.
Eu queria que alguém respondesse. Eu continuei chorando. Então eu percebi que minha cabeça estava girando de fome e que eu realmente precisava comer alguma coisa para me manter consciente. Eu abri uma lata de comida. O pão ainda estava fresco, então eu comi. A comida me lembrou que até pouco tempo eu estava cercada de pessoas e eu caí em prantos novamente. Eu estava desesperada. Eu cansei de pedir ajuda, de gritar, mas eu lembrei que minha mãe meditava e que ela me ensinou. A meditação é um exercício muito bom para a mente. Ela ajuda a relaxar e a acalmar os nervos. Eu fechei os olhos e tentei respirar de forma constante. Apenas me concentrei na respiração. Não imediatamente, mas aos poucos, parecia que meus braços e pernas ficaram leves, cabeça mais tranquila, e como em um sonho, eu vi meu pai e minha mãe em um convés de navio. Eles estavam sorrindo. Minha mãe me abraçou e eu fiquei aliviada. Nada aconteceu nos próximos dias, mas ainda assim eu tentei me manter positiva. Meditei, tentei cantar, li os rótulos dos alimentos, contei o tempo e fiz de tudo para me distrair. Eu dormia em cima da geladeira, onde coloquei a doma e o avental do chefe. Era difícil e desconfortável. Eu ficava pensando na minha cama aconchegante e começava a chorar. Eu pensei que se pudesse voltar no tempo, eu desejaria estar junto com todo mundo, preparando uma festa surpresa para o meu pai, e não sozinha. Um dia, enquanto dormia, eu senti um movimento, como se o navio estivesse navegando. O que foi isso? Finalmente estava sendo resgatada? Ou eu estava afundando? Eu escutei novamente. Que som era esse? Era como se o motor estivesse começando a funcionar, mas não tão alto como de costume. O som vinha de longe. Eu podia ouvir rangidos de vigas e do casco nas proximidades. Eu senti o balanço como se o navio tivesse começado a se mexer. E então, silêncio novamente. Sem vozes, passos, nada. Ninguém veio me pegar. Você pode imaginar como uma garota de 18 anos poderia se sentir estando completamente isolada debaixo d'água por 7 dias? Eu não tinha pensamentos otimistas. Eu me obriguei a comer e a beber. Mas, na verdade, eu só queria que tudo isso acabasse logo. Eu não tinha mais vontade de lutar pela minha vida. Eu pensei que seria melhor se eu morresse. Caso contrário, eu ficaria louca. De repente, no 7º dia, eu ouvi alguns barulhos. O que era isso? As vigas estavam batendo uma na outra de novo? Não! Esses barulhos eram diferentes. Em algum lugar à direita da cozinha, eu ouvi umas batidas na porta e nas paredes. Eu estou aqui, eu gritei com a voz rouca e comecei a bater na porta de novo. Estou aqui, socorro, socorro! Eram pessoas! Pessoas apenas a alguns passos de mim. Eu ouvi vozes, passos e eu sabia que estavam me procurando. Eu estava finalmente sendo resgatada? Será que eu estava dormindo ou tendo alucinações? Não! A voz na porta gritou. Olivia, você está aqui? Sim, por favor, me ajude, eu gritei de volta. Espere, querida, eles gritaram. Eu ouvi um barulho alto e percebi que a porta de metal estava sendo cortada com uma ferramenta especial. Aquele som era terrível e em outra ocasião eu diria que era insuportável. Minhas pernas ficaram bambas. Parecia que eu ia desmaiar de tanto alívio. No momento em que eu fui solta dessa armadilha debaixo d'água e mais tarde, quando tive tempo para refletir, eu cheguei a uma conclusão muito importante. Nunca devemos desistir. Sempre haverá uma saída, mesmo se você estiver preso embaixo d'água. Preciso mesmo descrever o quão feliz eu estava por finalmente ser solta e poder abraçar os meus pais? Eu fui colocada em uma clínica para observação. O médico afirmou que eu tinha uma exaustão física e emocional, e que por isso precisava ficar no hospital por alguns dias. Mais tarde, meus pais me contaram o que aconteceu. Enquanto eu estava preparando o bolo, houve uma explosão em um dos compartimentos técnicos do navio e começou a entrar água. Rapidamente, o navio foi inundado. Após o sinal de socorro, a tripulação e os passageiros começaram a ser resgatados em botes salva-vidas. Meu pai, como capitão do navio, ajudou no resgate e foi o último a abandonar o navio. Mas ele não tinha ideia nenhuma, é claro, de que eu fiquei presa debaixo d'água. Para que o navio não virasse, sua popa foi afundada. Dessa maneira, ele pôde ser rebocado para o porto mais próximo. O reboque, ainda que bastante poderoso, era bem menor que o navio, e por isso ele demorou dias para chegar no porto. Esses foram os barulhos estranhos que eu ouvi no 3º dia da minha prisão subaquática. Eu logo melhorei e meu pai voltou ao trabalho em um outro navio. Essa provação fez com que ele ficasse ainda mais forte, mais experiente e mais cuidadoso. Apesar do que passei, eu não mudei de ideia sobre me tornar uma capitã de cruzeiro e atualmente estou na Academia Naval. Vale a pena realizar todos os meus sonhos.
Dê um like nessa história e se inscreva no canal para se manter atualizado sobre todas as interessantes histórias de vida. Tenha um bom dia e se mantenha firme em qualquer situação. Olá, eu sou a Virgínia e tenho 15 anos. O que você está disposto a fazer por um sonho? Trabalhar duro ou procurar a ajuda de forças místicas? Assista essa história até o fim e veja como a busca por um sonho me levou ao fundo do poço dos desejos. Eu tinha um sonho e seu nome era Rod. O Rod é o meu namorado. Bem, na verdade, eu sou apaixonada por ele e ele às vezes diz oi para mim. É bem melhor do que se ele não me dissesse nada. Mas, você sabe, é muito amargo e doloroso quando o seu amor não te nota. Mas eu decidi que este ano tudo definitivamente vai mudar. Por quê? Bem, primeiro de tudo, eu devo ter sorte algum dia, pelo menos. Segundo, eu li o horóscopo em um site. Não me julgue. E bem, confirmou o que eu queria fazer de qualquer maneira. Se a sorte em si me diz para ir em frente, então essa chance não deve ser perdida. Por onde começo? Enquanto eu pensava nisso, tivemos uma grande notícia. O professor de história levaria os alunos em um passeio de 2 dias para as ruínas de uma casa antiga, no local de uma antiga colina. Alguém famoso morou lá, e é legal e bonito. Eu, na verdade, não gosto de excursões, mas o Rod ama. Ele se inscreveu imediatamente e eu o segui. Você gosta de ir a lugares históricos? Eu nunca me interessei em andar por construções abandonadas. Mas o que você não faz por amor? Eu estava me preparando para aquele dia como para um encontro. Desde a roupa ao penteado, tudo estava certo. Eu bolei umas 10 maneiras diferentes de começar uma conversa com o Rod. Mas, quando eu entrei no ônibus, o lugar ao lado do Rod estava ocupado pela minha amiga Madeleine. O que ela estava fazendo ali, afinal? Ela não gostava dessas viagens tanto quanto eu. Eu poderia estar olhando para o meu namorado, mas ao invés disso, eu fiquei olhando para os pinheiros pela janela por 5 horas. Que ótimo, obrigada. Passamos o dia inteiro na estrada e à noite chegamos no hotel. A Madeleine pegou um quarto para nós e literalmente me arrastou até lá pela mão para me dizer, com seus olhos brilhantes, que aquilo era o destino. Ela disse que tinha decidido dar em cima do cara dos sonhos dela naquele passeio. E como eu também estava lá, ela definitivamente teria sorte. Aquilo foi um horror. Eu pensei que eu tinha um Rod no meu anzol e, de repente, eu tinha uma rival. E ela era minha melhor amiga. Talvez os aquarianos precisassem fortalecer suas vidas pessoais esse ano. Mas eu não ia desistir. No dia seguinte, fizemos um passeio. O professor falou sobre a casa estranha e o escritor que morou nela, mas apenas alguns nerds ouviram. Os garotos estavam se divertindo. A Madeleine estava pendurada no pescoço do Rod. E eu estava pensando como eu faria para poder me pendurar no pescoço dele. Eu não prestei atenção até que chegamos no jardim, onde o Sr. Escher nos contou sobre o Poço dos Desejos. Ele disse que havia uma lenda de que, se você fosse até o fundo dele, então o seu desejo se tornaria realidade. Incrível! Quando eu teria essa mesma chance de novo? Mas o Sr. Escher não nos disse onde estava o poço. Qual a lógica disso? Primeiro contar a história e seduzir e depois jogar um balde de água fria? De qualquer forma, tivemos um tempo livre depois do passeio. Eu poderia andar pelas ruínas e olhar as exposições interessantes, mas eu estava determinada a ir em busca do Poço dos Desejos. Mas é claro que eu não encontrei nada, porque eu sempre fui tão azarada. Nada além de pedras e arbustos, nada de poço. Eu estava prestes a dar um último suspiro pelo Rod quando eu ouvi uma voz. Era a voz da Madeleine. Eu fiquei com medo e corri até ela. E se algo acontecesse? Mas acabou que era um grito de alegria. Eu não fui a única que teve a brilhante ideia de procurar o poço, mas a Madeleine, ao contrário de mim, teve muita sorte. Ela me beijou nas bochechas, me disse que eu era o seu amuleto da sorte e que ela ia descer e desejar um grande amor com o Rod. Meus olhos brilhavam de raiva.
Eu sabia que aquele poço era apenas uma lenda estúpida, e nenhum amor eterno poderia sair de um desejo, seja para mim ou para Madeleine. Ainda assim, eu estava pronta para lutar pelo direito de ir lá, e o mais importante, para manter a Madeleine fora. O que o ciúmes faz com as pessoas? Eu tentei impedi-la. Eu disse que aquilo era estúpido, que ela quebraria as pernas lá, que o Rod só estava interessado nas ruínas, que ele não se importava com garotas. E a Madeleine ficava discutindo comigo. Mas eu o amo também, e agora? A Madeleine ficou furiosa. O passeio todo ela confiou em mim e eu fiz planos para roubar o namorado dela. Mas ei, eu estava apaixonado por esse cara há mais tempo do que ela. Então foi ela quem arruinou a minha felicidade, não foi? Palavra por palavra, eu a empurrei. Ela me empurrou e eu a empurrei com mais força. Eu a empurrei no poço. No último momento eu estendi a minha mão para ela agarrar, mas não deu tempo. Ela caiu como um saco de pedras. Você já se sentiu culpado por algo muito ruim? Muito, muito ruim, horrível. Eu tinha acabado de matar a minha melhor amiga e a culpa era enorme. Eu gritei de horror e corri pela escada abaixo. Não, eu não queria que a Madeleine morresse. Droga, Madeleine, me desculpe. Por favor, fique viva, fique bem. A escada caiu sob os meus pés e eu tive que pular na escuridão. Não foi alto o suficiente para me machucar, mas onde estava a Madeleine? Comecei a gritar o nome dela cada vez mais alto e, de repente, alguém me atacou. Eu gritei de horror e a Madeleine começou a rir, dizendo que foi bem feito, susto por susto. Pelo menos ela estava viva e relativamente bem. Mas ela logo parou de rir quando os restos da escada quase caíram em nossas cabeças e nós pulamos para frente e para trás. E agora? Tentei escalar as rochas. Era inútil, elas desmoronavam sob as minhas mãos e não me deixava me agarrar a elas. E se a Madeleine subisse? A Madeleine pode ser mais leve do que eu, mas você teria que ser uma lagartixa para grudar nesse bolor. Vamos ficar aqui para sempre! Eu nunca fui um bebê chorão, mas eu não podia aguentar aquilo. Eu não achei que acabaria assim. Era tudo culpa minha, se eu não tivesse empurrado a Madeleine. E agora íamos morrer, juntas, no fundo do poço. Por que eu fui procurá-la? Idiota! Começamos a pedir ajuda, mas ninguém vinha até nós. E se todos ainda estivessem na casa, ou foram para a cidade? A Madeleine começou a entrar em pânico também, e logo éramos puro desespero. Com raiva, eu comecei a bater os meus punhos nas paredes, e de repente, a minha mão soltou algo. A Madeleine iluminou, e então descobrimos que em um canto havia uma pequena passagem que ainda não tínhamos notado, levando para a sombra da escada. Não tínhamos escolha, então nós fomos, mas para onde? Ainda estava terrivelmente escuro e estávamos com medo de encontrar cadáveres no caminho. E se esse escritor ou quem quer que fosse tivesse uma câmara de tortura em uma masmorra? Não encontramos uma câmara de tortura, mas nos perdemos. Nós continuamos e novamente estávamos no poço e lá fomos nós de novo. E tudo ao nosso redor não mudava. No final da nossa jornada, o meu telefone morreu e estávamos completamente sem luz. Na escuridão total. Comecei a implorar ao poço. Não ria, por favor. Eu estava com muito medo e eu estava procurando qualquer maneira de escapar. Pedi ao poço para nos deixar ir, para que ficássemos bem. Era pedir demais. E de repente, a Madeleine me agarrou e virou bruscamente para a direita. E eu senti uma corrente de ar fresco. Poxa, a Madeleine era muito boa e eu não teria notado. Corrimos o mais rápido que pudemos, ralamos os pés na irregularidade das rochas e então vimos uma luz no fim do túnel. Pof! Batemos em uma porta trancada. Nós vamos mesmo ficar aqui e morrer. Nós gritamos só de imaginar. E a porta abriu. O segurança nos levou até a casa e nos disse que aquela era uma atração turística, um labirinto no subsolo. Mas aquele dia não estava aberto.
Nós rastejamos até os nossos amigos, assustadas e felizes. E naquele exato momento, vimos uma colega pulando no Rod perto do ônibus. Nós nos olhamos e rimos. Sim, tínhamos encontrado uma aventura. E tudo pra quê? Por um cara que estava comprometido. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e envie as suas histórias. Estamos esperando por você. Tchau! O telefone vibra. Era a Kaia, minha irmã. Ela estava em pânico, falando alguma coisa do namorado dela, uma cama, uma espécie de porão. Ela implorou para ser salva, então a ligação caiu do nada. O que, de novo, minha irmã estava sempre pregando peças, o que me deixava furiosa. Eu sempre corria para ajudar ela e todas as vezes caía nas pegadinhas dela. Não vou ser enganada dessa vez. Eu liguei para ela de volta, mas ela não atendeu. Liguei umas 100 vezes. E se fosse sério dessa vez? Kaia era tão convincente, mas se fosse um trote de novo, eu simplesmente acabaria com ela. Eu estava indo procurar por ela, mas quando eu passei pelo quarto dela, eu percebi o notebook aberto na mesa. Lá tinha uma conversa dela com o Mitch na tela. Ah não, eles voltaram de novo! Ele escreveu que estava esperando ela na casa dele hoje e mandou o endereço. Aqui está você, irmã. 20 minutos depois, eu estava na casa dele. Eu bati e a porta abriu na hora. E se isso fosse parte da brincadeira, afinal? Eu disse a ele que vim procurar minha irmã, mas Mitch hesitou e disse que não havia 2 dias. Isso era um pouco suspeito e eu estava preocupada. Vendo isso, Mitch sugeriu para procurarmos ela junto. Ele me convidou para entrar e pediu para esperar enquanto ele se trocava. Mitch morava em uma casa de estilo moderno. No primeiro andar estava o flat dele. Eu sentei na cama e olhei em volta. Lá haviam posters de atletas, um videogame, fotos do Mitch com algumas crianças, nada especial. Só uma estranha alça saindo da parede. Então, eu notei a bolsa da Kaia. Bem, então isso definitivamente era uma brincadeira. Irmã, você não pode me enganar dessa vez. Eu precisava entrar na brincadeira com o Mitch. Quando ele voltou, eu disse para ele que provavelmente deveria chamar a polícia para o caso da minha irmã estar em perigo. Eu já tinha pego meu telefone quando... De repente, Mitch me pergunta se meu coração estava me dizendo alguma coisa. Afinal de contas, nós éramos irmãs e nós deveríamos ter algum tipo de conexão. Você tá de brincadeira? Mas eu entrei na brincadeira e disse que sentia que ela estava por perto. Mitch sorriu de um jeito estranho e disse que eu estava certa. Ele puxou a alça na parede e, de repente, a cama que eu estava sentada se abriu e eu caí. O que estava acontecendo? Eu caí em algum lugar e me machuquei. Que tipo de lugar é esse? Então, com um esforço, eu levantei e vi a Kaia. Ela estava completamente trêmula. Até que bem natural, mas estava na hora de acabar com essa brincadeira sem graça. Eu me recuperei e me gabei por já saber que era apenas mais uma das suas brincadeiras estúpidas e já ia chamar a polícia. Mas onde estava o meu telefone? Parece que ficou lá, caramba! Kaia começou a gritar que eu era uma idiota estúpida. Isso não era uma brincadeira. Ela e Mitch estavam brigados desde o mês passado e de repente ele a convidou. Kaia pensou que era uma reconciliação, mas de repente ele empurrou ela para o porão e ela estava sentada aqui havia 10 horas. Isso me pareceu estranho, mas lá tinha uma coisa que eu tinha certeza. Kaia sempre escolhe os idiotas, e esse especialmente me enfureceu. Uma vez ele tentou conduzir uma conversa educativa para que minha irmã e eu fôssemos mais gentis uma com a outra. Mitch realmente me incomodava. Ele era muito estranho. O tempo passou e a gente nem mesmo escutava o Mitch. Kaia de repente começou a chorar e eu fiquei preocupada. Ei, você é na verdade a mais velha aqui. Tem alguma ideia de como sair? Claro, então tudo dependia de mim de novo. Eu decidi olhar em volta. Através da luz que entrava por uma pequena janela perto do teto, eu pude ver que lá não tinha nada além de uma mesa velha e uma porta. Eu comecei a estudar a porta. Tinha uma fechadura parecida no meu quarto, que Kaia sempre destrancava com facilidade. Eu odiava isso, mas isso poderia nos salvar dessa vez. Kaia se animou um pouco. Tirou um grampo do cabelo e colocou na fechadura, mas ele dobrou na hora. Como você pode ser tão desastrado? Eu tentei descobrir o que fazer, mas Kaia fez com que fosse difícil pensar batendo o pé de nervoso, então eu tive uma ideia. Eu pedi para Kaia tirar os seus sapatos de saltos enormes e tentei abrir a fechadura com eles. Minha irmã assistia tudo em silêncio, não estava buscando ajuda. Ela disse que estava se sentindo mal. Deixa pra lá, quando sairmos mostro pra ela o que é se sentir mal.
Fiquei nisso mais de 1 hora. Eu bati o mais forte que eu pude, não conseguia fazer nada. Eu sentei contra a parede e chorei baixinho. De repente, Kaia deu um pulo e disse que eu estava certa. Isso era tudo um trote. Mas ela estava cansada de ficar presa aqui e ela tinha se divertido bastante me vendo tentar sair. Ela tem um verdadeiro problema, só um psicopata pensaria uma coisa dessas. Kaia gritou para o Mitch abrir a porta. Isso tinha acabado, mas estava tudo em silêncio lá em cima. Ela começou a gritar a plenos pulmões e a bater na porta. Mas nada do Mitch aparecer para o resgate. De repente ouvimos passos lá em cima. Eu já queria sair e parar de falar com esse idiota para sempre. Então nós ouvimos o som de uma motosserra. Kaia estava em pânico e eu estava irritada com essa pegadinha prolongada. O que adianta continuar se eu já sabia a verdade? Kaia gritou por Mitch abrir. A brincadeira tinha acabado. Matriz. Por quanto tempo mais? Mas Kaia estava soluçando de medo, repetindo que isso não deveria ser assim. Que Mitch deveria ter aberto a porta depois do sinal dela. Tá, vamos. Vai em frente com isso. Kaia ficou histérica. Eu acho que só a vi assim uma vez na minha vida. Quando o nosso pai... De repente uma fumaça começou a sair debaixo da porta. Que tipo de efeito especial é esse? Eu mudei meu olhar para Kaia e senti um crescente desconforto. Kaia tirou os brincos e tentou abrir a fechadura com as mãos trêmulas. Eu podia ouvir as vigas de madeira estalando com o fogo. E eu sabia pelo som que o fogo estava chegando no porão. Queimar em um cômodo trancado era meu pior pesadelo. Bem, mesmo isso sendo um trote, eu prefiro ser um ingênuo idiota do que não sobrar nada de nós. Eu tive medo só de pensar isso. Tinha que abrir a janela imediatamente, mas estava muito alto. Kaia sugeriu movermos a mesa, mas também era muito pesada. Nós tentamos movê-la e então... Kaia começou a tossir muito por causa da fumaça. Bagel, eu acho que estou desmaiando. Ela sussurrou. Bagel? Era assim que ela me chamava quando éramos crianças. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo de que ela caísse, então eu fui até ela e Kaia me abraçou. Ela não tinha percebido que Mitch era um maníaco de verdade. Kaia falou sobre como ela era sozinha depois que nosso pai foi atropelado por um carro. Nossa mãe virou as atenções dela pra mim, porque eu era caçula e Kaia foi deixada sozinha com a própria dor. Ela sempre escolheu os caras fortes procurando apoio neles e então correu para um psicopata e ela também me arrastou para isso. Kaia tossiu de novo, ela estava piorando. Eu implorei para ela segurar só mais um pouquinho, mas eu sabia que não aconteceria um milagre. Minha irmã sussurrou baixinho que ela me amava e que ela sentia muito por tudo que aconteceu. Já fazia tanto tempo que ela não me falava algo assim. Por que agora, quando nós estávamos prestes a morrer? Respondi envolta em lágrimas que também a amava. A porta abriu e Mitch entrou, parecendo satisfeito. Mas o sorriso dele sumiu quando ele viu a Kaia deitada no meu colo quase inconsciente. Ele pegou ela e a carregou para fora do porão. Eu não entendia nada, mas eu segui ele. Quando minha irmã retomou a respiração, Mitch disse que ele sentia muito, mas... agora tinha tudo funcionado. Ele tinha conseguido nos unir. Acontece que ele ficou muito chateado com as nossas brigas, porque ele é irmão mais velho e sabe a importância de paz na família. Mas depois de tentativas fracassadas de nos convencer com conversas, ele percebeu que eu precisava agir de forma mais radical. E ele tinha todo um plano para nos intimidar, para que em uma situação extrema nos uníssemos e reconciliássemos. Ele pensou em tudo, o som da madeira queimando e da motosserra era gravação e a fumaça era efeito de uma máquina de fumaça. Ele conseguiu o que queria. Minha irmã e eu olhamos uma para a outra e sem falar nada, empurramos ele para dentro da cama e Kaia abaixou a alavanca. Agora nós estamos tomando chá na cozinha dele e eu estou feliz por finalmente encontrar uma amiga em minha irmã. Os gritos do Mitch estão vindo do porão, mas não nos incomodam em nada. Deixa ele lá sentado por umas horas pensando no que fez.